Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vai ser texto? Vive aí. Desejamos a todos, né, que você possa ter uma boa noite, né, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 27, né, quinta-feira, nós estamos aqui diretamente aqui no nosso lar, né, para cultuarmos ao nome do nosso Deus, né, oferecemos a Deus todo o louvor, toda a adoração, porque Ele merece, sim, o nosso louvor e a nossa adoração, pelo que Ele é, né, assim, em nossas vidas. Somos gratos a Deus, né, e o meu desejo é que você também, nessa noite, esteja com o coração grato, né, diante de Deus, diante de tudo em que Ele tem feito e tem realizado, assim, nas nossas vidas. Quero convidar você, né, todos que estejam conosco, né, nesse momento, né, compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas, para que juntos estejamos assim cultuando, louvando, bendizendo o nome do Senhor e também estarmos meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre vivendo alegre, né, ou com alegria, né, vivendo alegria. Como é bom, né, nós termos o nosso coração alegre, contente, satisfeito. Esta é a vontade do nosso Pai Celestial. Ele nos dá a verdadeira alegria. Vamos orar ao Senhor nesse momento, né? Vamos elevar a nossa palavra de oração. Vai orar? Nazar vai orar assim, agradecendo a Deus assim, por esse dia, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe assim, nossas vidas. Querido Deus da Matucal, obrigado pelo Isaac, pela Isabelle, pela minha mãe, pelo meu pai e pela todas as pessoas que estão assistindo. Eu tenho saúde, que eu tenho que acordar cedo para ir para a escola e tenho que obedecer todos os meus pais, minha mãe, meu pai, o Isaac. Eu quero. Vamos louvar, né, o nome do Senhor. Todos os moradores da terra
precioso que vem do nosso Senhor. O amor que só tem que já conhece Jesus. Aleluia, amém. Nosso pisado uma trova e saudades mudadas, aleluia, oh aleluia. Nosso pisado uma trova e saudades mudadas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Nosso pisado uma trova e saudades mudadas, aleluia, oh aleluia. E palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem a longe se começa a ver o Filho de Deus que lutando vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, como vem com voz triunfal. Jerusalém.
Graças a Deus, né? Que seja esse o desejo assim dos nossos corações, né? Em breve encontrarmos com o Senhor, né? Na glória, né? Seja isso que o nosso coração almeja, nosso coração deseja verdadeiramente, né? A presença de Deus todo instante, todo momento. Quero fazer a leitura em Filipenses 4:4, que diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quero orar nesse momento, pedindo ao Senhor, assim, que Ele ilumine assim, a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos compreender a sua santa e maravilhosa vontade. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te dou graças, ó Deus, pela oportunidade que tem nos concedido de nessa noite estarmos aqui reunidos. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por esse privilégio, ó Deus, que tem nos concedido, de louvar o Teu nome, de clamar o Teu nome, de Te servir. Quantas e quantas pessoas, ó Deus, nesse momento, ó Deus, desejam, ó Pai, estar Te buscando, Te louvando, ó Deus, e estão nesse momento, ó Pai, sendo privadas, ó Deus, por tantos e tantos motivos, ó Pai. Tantas e tantas pessoas que nesse momento estão, ó Pai, aprisionadas, cativas, ó Pai, pelo reino das trevas. Ó Deus amado, vem conceder, ó Pai, a liberdade, vem conceder, ó Deus, a libertação, ó Pai, a esses corações, para que, ó Pai, possa servir a Ti, ó Pai, com coração sincero, com coração, ó Deus, livre, um coração leve, um coração, ó Pai, que verdadeiramente, ó Deus, expresse, ó Pai, um amor, ó Pai, direcionado a Ti. Pai Santo, ó Deus, abençoa cada vida que nos acompanha nessa noite, ó Deus. Ó Pai, visita cada coração, visita cada vida. Que a Tua palavra encontre guarida, encontre, ó Deus, assim, uma terra fértil, ó Deus, para que essa semente da Tua palavra possa brotar, crescer e dar muitos frutos. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Pai querido, concede, ó Pai querido, a compreensão, entendimento, discernimento da Tua santa e maravilhosa vontade. No nome de Jesus eu Te rogo por fé, eu Te agradeço. Filipenses, né? Essa carta de Filipenses, nós encontramos 10 vezes, ou em 10 versículos, falando sobre a alegria, né? É até considerado como a carta, né, da alegria. Que Paulo, ele repete várias vezes a necessidade que temos de nos alegrar. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas elas buscam, né, por meio de tantas e tantas coisas, alegria, satisfação, regozijo, né, então os prazeres, né, em que lhe forneça exatamente esse estado de espírito, né, esse estado de contentamento, de satisfação em seu ser. Eu fico muito maravilhado quando Paulo ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Embora que as pessoas no mundo aí estão buscando aí na prostituição, nas drogas, estão buscando, estão correndo atrás, né, de coisas, né, que lhe forneça exatamente essa alegria. Porque exatamente dentro do homem há um vazio, e esse vazio ele procura preencher, buscando exatamente a satisfação naquilo que o mundo lhe apresenta. Né? O mundo aí, quando eu digo mundo, o sistema do mundo, né? Você abre uma televisão, o sistema de comunicação, o sistema, tudo que é aquilo que nós estamos envolvidos, né? Eles ficam apontando exatamente para algo. Né? Você precisa disso, você só será alegre, você só será feliz se você consumir isso, você só será feliz se você tiver isso. Então, a mídia em si, ela joga para cima de nós, porque nós estamos muito susceptíveis a isso, né? Porque cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, né, no celular, as pessoas, né, estão ali ligadas. Então, as redes sociais, tudo isso está jogando em cima de você constantemente. Então, você precisa trabalhar muito para que você possa possuir as coisas, porque essas coisas vão, de certa forma, lhe fornecer algum tipo de alegria. E a gente sabe muito bem que essas coisas, na realidade, nos proporcionam momentos alegres.
Mas a verdadeira alegria nós só encontramos em Deus, porque Deus é aquele que nos preenche, Deus é aquele que nos completa. Nós só somos completos, só somos realizados quando nós estamos conectados com Deus. As pessoas pensam que, se eu me casar com essa mulher, eu serei uma pessoa completa. Se eu me casar com esse homem, eu serei a pessoa mais feliz. Se eu ganhar na loteria, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser a pessoa mais feliz, a pessoa mais realizada. E tudo isso não passa de ilusão deste mundo. Se eu tiver um filho, se eu tiver 2 filhos, se eu tiver um assim, eu vou ser uma pessoa realizada, vou ser uma pessoa feliz. Ilusão. Tudo aquilo em que você jogar o seu coração na busca, né, de ser feliz, tudo aquilo que você lançar o seu coração na busca de ter essa realização aqui nessa terra, no meio material que nós vivemos, é pura ilusão. Se eu tiver uma família, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver uma empresa, né, se eu tiver um carro, se eu tiver uma moto, se eu tiver um foguete, se eu tiver uma ilha, se eu tiver uma montanha inteira, se eu tiver um iate, se eu possuir isso, tudo isso é ilusão. Tudo isso não passa de ilusão. Embora que essas coisas possam lhe proporcionar muitos momentos alegres. Muitos momentos alegres, é bem verdade. Né? Os bens materiais, eles proporcionam muitos momentos de alegria, né? Muitos momentos de felicidade. Só que a Bíblia diz em que todos nós vamos um dia se encontrar com Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, já existe uma expectativa em nós em que nós não estamos fazendo as coisas certas. Nós não estamos trilhando o caminho certo. Já existe algo em nós que próprio nos acusa, o nosso próprio coração, a nossa própria consciência, em que a nossa vida ela não está exatamente correspondendo com aquilo que o Criador espera de nós. Porque uma vida com Deus, uma vida realizada com Deus, a nossa vida, ela só será completa e realizada se nós estivermos na presença de Deus. Lá em Gálatas coloca também a alegria como um dos frutos do Espírito Santo. Porque a alegria é uma ação de Deus em nós. A verdadeira alegria está exatamente quando nós estamos conectados com Deus. A verdadeira alegria só tem aquele que conhece Deus. Nós cantamos aqui. A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. A verdadeira alegria só está no coração daquele que está conectado com Deus. O salmista, lá no Salmo 1, ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A pessoa, você só sabe o que é essa verdadeira alegria quando você mergulha, quando você experimenta. Como o salmista diz, olha, experimentar e ver de que o Senhor é bom. Você tem que experimentar, você tem que ver que o Senhor é bom. Lamentavelmente, nós vemos tantas pessoas, né, estão aí buscando na bebida, nas drogas, né, nas farras, né, essa falsa alegria. O interessante, o que me impacta bastante nas palavras de Paulo, é que Paulo, nessa carta de Filipenses, Paulo ele fala tanto que nós devemos nos alegrar, regozijar no Senhor. E o interessante é que se você buscar um pouquinho da história, ou mesmo ler esse livro completo, Filipenses, um livro muito pequenininho. No instante que você lê todo o livro. Mas Paulo fala tanto de alegria, e quando ele escreve a carta de Filipenses, ele estava preso. O contraditório da coisa. Como é que a pessoa fala tanto de alegria e a pessoa está presa? Ainda tem mais.
Os irmãos estavam passando privações, necessidades, e ainda passando por perseguição. Em que as circunstâncias, todas as circunstâncias que estavam à sua volta, apontavam exatamente o contrário. Não tinha motivo de estar alegre, não tinha motivo de estar feliz, não tinha motivo humana, material, carnal, sabe assim, de sonho, de projeto. Não. Por quê? Porque Paulo ele fala exatamente isso. Como nós podemos viver num nível de alegria em que as circunstâncias à nossa volta não apontam exatamente para essa alegria? O Evangelho nos leva a viver uma vida sobrenatural. Precisamos entender isso. Porque se nós reagimos, se a nossa ação nesse mundo ela é correspondente exatamente às circunstâncias que estão à nossa volta, Jesus ele disse: o que é que você faz de mal? Se você só sauda quem sauda você, se você só faz o bem, quem faz o bem a você, todo mundo faz isso. O Evangelho nos impulsiona e nos desafia a exatamente a fazer o contrário, a reagir exatamente ao oposto às circunstâncias. Quando Paulo e Silas, depois que é preso lá esqueci de novo o nome. Não, Filipos, né? Quando ele é preso lá em Filipos, né? E está lá no cárcere e é açoitado, está preso, está lá louvando a Deus. As circunstâncias apontavam exatamente o quê? Está reclamando, murmurando, né? Questionando Deus, por que está acontecendo isso comigo, etc. E tal. As circunstâncias apontavam para ele, não, mas estão louvando a Deus. Porque o Evangelho de Jesus nos leva exatamente a viver isso. Quando as circunstâncias todas estão contra nós. Não tem motivo de eu estar alegre, não tem motivo para cantar, não tem motivo para nada, eu canto. Eu me alegro na presença de Deus. Eu bendigo o nome do Senhor. Eu dou graças a Ele por tudo que eu estou passando. Porque eu creio em que tem um Deus em que está no controle da minha vida. Um Deus em que está direcionando a minha vida. Um Deus que está guiando os meus passos. E Deus ele tem alguma coisa ali na frente para mim. Eu confio nele. É aquele filho em que se lança aos braços do seu pai. Confia que seu pai vai pegar ele. Não importa do medo, não importa o pavor, não importa as dificuldades. Como nós podemos viver essa alegria em que ela não é medida pelas circunstâncias? Lá em Filipenses 1,4, ele diz o seguinte: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Entenda o seguinte, em que a oração ela produz em nós alegria. A oração, por que a oração produz em nós alegria? Porque deve existir alegria exatamente em buscar a Deus em oração. Ou a nossa busca por Deus, a nossa ação de buscar a Deus em oração, ela gera alegria na nossa vida. Por que que acontece isso em nós? Porque exatamente a oração é um dos meios em que nós estabelecemos a nossa conexão com Deus. Que nós nos ligamos a Deus. Em que nós vamos ao encontro de Deus e Deus vai ao nosso encontro. A oração ela tem poder. Então existe uma alegria em você buscar a Deus em oração. É muito diferente. Jesus trouxe muitas orientações com relação à oração. Evidentemente que existem muitas pessoas que vivem uma vida de oração, mas totalmente religiosa. Não é aquela busca em oração de buscar a presença de Deus, sabe, de ouvir Deus e falar para Deus, derramar o coração para diante de Deus. Tem muita gente que a oração vai ficar repetindo um bocado de palavra. Ou repetindo a oração do Pai Nosso que não sabe nem o que está dizendo. Está só um gravador soltando aquilo ali.
Aí Jesus acha que por muito falar serão ouvidos. Tem pessoas que acham que pelo fato de ficar falando bem muito, repetindo a mesma coisa, tem pessoas, a oração é a mesma oração. Né? Já decorou todas as palavras, repete as mesmas coisas, ele fala a mesma coisa. Não é aquela oração que eu estou falando, é a oração que Jesus ensinou, de entrar no quarto, de abrir o coração para Deus, se derramar diante de Deus, falar exatamente aquilo que você está dentro do seu coração, não aquilo que os homens querem ver, não aquilo que, sabe, você acha que é certo, acha que é errado, não, você se derramar diante de Deus. Você colocar diante de Deus exatamente seus temores, você colocar diante de Deus as suas dúvidas, você colocar diante de Deus as suas dificuldades, colocar diante de Deus o que está no seu coração. E pedir que Deus ele trate, Deus ele cure, Deus ele transforme, Deus ele mude. Está aberto para a mudança de Deus, para obedecer aquilo que Deus orienta através da sua palavra. Aqui tem aquela pessoa que diz assim, não, mas Deus não fala comigo, mas não lê a Bíblia, né? Não ora, não lê a palavra de Deus, então como é que Deus vai falar ao seu coração se você não tem uma atitude assim, de busca a Deus? Então a oração é exatamente esse meio de nos conectar com Deus, e Deus revela a sua glória em nós através da oração. Moisés ele sobe lá para o monte, lá, quando recebe as tábuas, lá em Êxodo 34, ele fala sobre isso, e diz que quando ele desce de lá, ele desce com o seu rosto resplandecente. O rosto de Moisés resplandecia. Por quê? Porque Moisés estava na presença de Deus, buscando a Deus, conversando com Deus, falando com Deus, buscando a Deus em oração. Então a oração é algo em que, através dessa prática da oração, Deus ele gera em nós, ele derrama em nós a sua glória. E a glória de Deus é a glória de Deus em que nos purifica. A glória de Deus ele nos transforma completamente. E isso é pelo poder da oração. Nós vivemos a verdadeira alegria quando nós buscamos a Deus em oração, quando temos uma vida de oração. Em Filipenses 2:2 ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós podemos viver a verdadeira alegria, nós vivemos a verdadeira alegria quando nós buscamos a Deus em oração, mas também quando nós vivemos a comunhão uns para com os outros. Há uma alegria no nosso, quando nós compartilhamos com outras pessoas, quando nós vivemos em comunhão com outras pessoas, quando nós nos relacionamos com outras pessoas. O Evangelho não é algo individualista, o Evangelho ele não é singular, o Evangelho ele é plural. Deus ele não veio para salvar você exclusivamente, não, Deus veio para salvar todo mundo. Deus veio para salvar todos nós. Deus ele não amou exclusivamente você, não, Deus amou a todas as pessoas. Você não é o centro da atenção de Deus, não. O centro da atenção de Deus é toda a humanidade, é todas as pessoas. Você não é o centro do universo, não. O amor de Deus está estendido a todas as pessoas. Tanto faz ser um marginal, como um bandido qualquer, uma pessoa de péssima índole, seja lá quem for. Deus estende o seu amor para com todas as pessoas. E Deus é misericordioso para com todos aqueles que invocam o seu nome, todo aquele que busca Ele. Deus está de braços abertos para perdoar. Tem aquele ladrão lá que está morrendo lá, crucificado ao lado de Jesus, e Jesus estende a mão, enquanto um que tudo indica que ele foi para o inferno, o outro que tudo indica que ele foi para o céu. Que a Bíblia diz, Jesus disse para ele, garante a ele, diz assim: hoje me estarás comigo no paraíso. Então está estendido a todas as pessoas. O cara passou a vida inteira dele fazendo sei lá o que, sabe? Fazendo o que não deveria fazer, sabe? Ele não ajudou ninguém, não fez nada por ninguém, e Deus amou aquele homem, e o amor dele foi estendido a essas pessoas.
a nossa comunhão uns para com os outros, isso gera uma alegria em nós. Isso gera a bênção de Deus na nossa vida, né? Lá no Salmo ele diz, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A união é algo em que atrai, em que agrada o coração de Deus, né? A pior coisa que existe, que as Escrituras falam, é aquele que causa dissensão entre os irmãos. O pessoal que causa problema entre os irmãos, sabe? A pior coisa que existe, né, no meio do corpo da igreja, são gente fofoqueira, gente, sabe, murmuradora, gente que, sabe, que gera confusão, que gera problema. Então, esse pessoal que cria, né, inimizade entre as pessoas, isso aí é a coisa mais detestável que existe diante de Deus. A Bíblia diz isso. Se existe algo que Deus detesta, algo que Deus abomina, é gente que cria confusão, contenda entre irmãos. Bíblia, isso aí, revelação de Deus. Agora, se existe algo em que atrai o coração de Deus, que agrada o coração de Deus, que atrai a bênção de Deus a gente, são os pacificadores. São pessoas em que, né, gera comunhão, gera união, sabe, entre os irmãos. É algo maravilhoso diante de Deus. Jesus ele deixou muito claro que ele se faz presente onde há comunhão. Ele faz presente onde há comunhão. Jesus disse o seguinte, ele disse o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se tiver 2 ou 3. O que é que ele está querendo dizer aí? De unidade, de grupo, sabe? Pluralidade, sabe? De ter assim várias pessoas. Não é a pessoa, eu estou aqui em casa, eu busco a Deus sozinho aqui, Deus me ouve. Então, estar unido com outras pessoas é algo em que agrada, né? E muito assim o coração de Deus. Em Filipenses 2, 17 e 18, ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós também desenvolvemos alegria na nossa vida quando nós nos dedicamos à causa de Deus, nos dedicamos à obra de Deus, quando nós nos oferecemos para servir a Deus. A nossa dedicação, ela gera alegria em nosso coração. Existe uma alegria em servir a Deus. É bem evidente que muitas vezes nós servimos a Deus quando nós servimos a pessoas. Quando nós prestamos serviço a pessoas, nós estamos prestando serviço a Deus. Quando nosso serviço tem o intuito exatamente de agradar a Deus. Porque, como eu já disse aqui em outras vezes passadas, às vezes a motivação de você servir a outra pessoa pode estar direcionada exatamente ao seu próprio orgulho. O cara quer aparecer, o cara quer reconhecimento, ele quer aplauso das pessoas, ele quer, sabe, se promover, sabe, Então existem muitos motivos, muitas motivações em que levam a pessoa muitas vezes a fazer algo pelo próximo. Porque ele quer adquirir algo, ele quer receber algo, ele quer controlar exatamente aquela outra pessoa, e etc. E tal, existe muito motivo. Quer status, né? Você vê hoje nas redes sociais, a pessoa, né, vai dar uma cesta, vai dar não sei o quê, e, né, tem que filmar aquilo, né, para poder dar audiência, tudo, né? Então, eu já falei sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a nossa dedicação a Deus, quando nós fazemos para Deus, né? O que nós fazemos para Deus. Interessante que a Bíblia fala até com relação até ao nosso próprio trabalho, seu dia a dia, quando você ganha um salário no final do mês, né?
Então, aquele trabalho que você faz, como se você não faz apenas para receber o seu salário, mas se você faz para agradar a Deus, para que Deus seja glorificado na sua vida, a Bíblia diz em que você também receberá o galardão de Deus. A Deus, porque como você se dedica para Deus. Né? Eu vou fazer meu serviço aqui, mas não é porque eu queira só o meu salário, ou eu quero agradar o meu patrão, ou sabe, eu quero ser elogiado pelo meu patrão, não. Eu vou fazer aqui porque eu quero que as pessoas olhem assim, olha, isso aí é um servo de Deus, olha como o cara, né? Esse cara faz as coisas direito, esse cara faz as coisas bem, esse cara é um trabalhador, esse cara é assim, é um servo de Deus. Quando ele honra a Deus exatamente com o seu serviço, as pessoas olham para ele e as pessoas glorificam a Deus pelo que ele fez. As pessoas não apenas elogiam ele no sentido assim, rapaz, esse é um bom profissional. Não, esse cara aí é bom, um cara é crente. Né? É a coisa mais triste do mundo, é o cara escutar. Né? Só escutar, né, a pessoa falando assim, rapaz, um bicho desse descrente, né? A pessoa, a vergonha é enorme, né? Porque a pessoa faz um serviço ruim, a pessoa faz a coisa errada, ainda causa escândalo no nome de Deus. É um negócio terrível. Né? Ele assim, era melhor que ele dissesse que não era crente. Né? O Paulo diz assim, que eu não me envergonho do Evangelho, mas né, tinha gente que era melhor que ele tivesse vergonha do Evangelho. Né? Que ele dissesse, não sou crente não, né? Não sou crente não. Né? E embora que a gente reconheça muitas dificuldades, muitos problemas que a gente pode cair, e a gente também ficar livre da língua do povo também é muito difícil, né? Mas assim, que o propósito do nosso coração, embora que talvez você não atinja aquilo, mas o propósito do seu coração esteja exatamente agradar a Deus. Não fazer as coisas apenas aparentemente, porque eu estou na frente aqui, aí eu faço aqui as coisas bem ligeiras, bem bonitas e tudo, aí quando o patrão dá as costas, né? Aí daqui carniça, né? Aí daqui não quero nem saber de conversa, né? E tal. Então assim, é a nossa dedicação a Deus, quando nós dedicamos a Deus mesmo. Seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja dentro de casa, seja o que você estiver fazendo, estiver dando bunda canaça dentro do açude, se você faz para glorificar a Deus, essa sua dedicação, ela gera alegria em seu coração. E a Bíblia diz que nós devemos servir. Lá no Salmo, como nós lemos, ou melhor, como nós cantamos nessa noite, né? Que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Né? Devemos servir ao Senhor com alegria. Que coisa triste, a pessoa está servindo a Deus, fazendo alguma coisa para Deus, obrigado, murmurando, se queixando, né? Torcendo os beiços, né? Com a cara ruim. É triste. Né? É triste quando a pessoa faz algo que é uma obrigação. Eu tenho que fazer, isso é uma obrigação. Né? Mas o nosso serviço a Deus, ele precisa ser com alegria. Isso só é possível quando, né, existe exatamente essa motivação no nosso coração, né, de alegrar o coração de Deus e ter essa consciência plena que nós estamos fazendo. É para Deus, não é para a igreja, não é para pastor, não é para agradar fulano ou beltrano. Nós estamos fazendo para agradar o coração de Deus. Filipenses 2, 28, 29, ele diz o seguinte: por isso, tanto mais me alegro em mantê-los, para que, vendo-os novamente, vos alegreis. E eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre o homem como este. Então a Bíblia nos ensina em que quando nós fazemos o bem, isso também gera alegria no nosso coração. A nossa atitude boa, né? Quando nós não reagimos exatamente ao mal, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo mau. Né? A gente começa a mergulhar muito, a pessoa que, né, você vai assistir qualquer coisa na televisão, uma novela, uma seriado, sei lá o que for, um filme, alguma coisa desse tipo, né? Daqui a pouco Vingador, aí daqui a pouco você sabe, esse cara deve matar esses homens tudinho, deve acabar com tudo, né? E daqui a pouco os desejos do seu coração exatamente está dentro da vingança, né? De
rapaz, esse cabo fez um mal, ele deve morrer, né? Esse cabo aí essa pessoa aí fez um mal, ela deve receber o troco, né? Ah, essa mulher traiu, ele deve trair ela também, né? Aí daqui a pouco o nosso coração, ele está exatamente direcionado exatamente para isso, né? De certa forma, até, digamos assim, de forma indireta, né? Aquilo vai corroendo exatamente dentro de você e vai levando a você exatamente a ter exatamente essa percepção e essa direção de deve revidar o mal. E a Bíblia já nos ensina diferente. A Bíblia já nos ensina diferente, que devemos fazer o bem. Ao realizarmos o bem, realizarmos o que é certo, né? Realizarmos a vontade de Deus, isso gera alegria em nós. A Bíblia nos ensina nós exercermos a misericórdia. Quando nós exercemos a misericórdia para com o outro, né? Fazemos o bem ao outro, embora que ele nem mereça, embora que ele não tenha mérito nenhum, embora que ele, sabe, não mereça em si mesmo, né? Que ele seja mal mesmo, não mereça, né? Mas isso gera alegria em nós. Nós revidamos exatamente com o bem. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que dá com alegria. Quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos o que é certo, Deus, Ele ama, né? Exatamente aquele que dá com alegria. Lá em 2 Coríntios 9, 7, ele fala exatamente sobre isso. Aí em Filipenses 4, 10, ele diz assim: alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Existem, na realidade, inúmeras formas de nós fazermos o bem. Uma delas é nós transmitirmos alegria às pessoas que estão à nossa volta. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo, né? A gente conversa com muitos... Bota muito no Facebook. Ser gente com as pessoas, elas não estão bem. Na verdade, isso é culpado. Não, a gente vive um momento, o momento agora que nós vivemos é um momento de pânico, né? As pessoas estão tudo em pânico, né? As pessoas já é comprovado em que estão mais de ano, né? Já nessa pandemia, mais de ano, e a gente sabe que não é só o problema da doença, da morte, né? Dos efeitos, né? Físicos, né? Da própria doença, mas as pessoas estão sofrendo de muitos efeitos psicológicos, muitos efeitos psicológicos. As pessoas estão em pânico, as pessoas, sabe, estão ansiosas, as pessoas, né, estão fazendo loucuras, né, loucuras, já faziam, né, e agora, assim, pior, né, e situações financeiras, né, que as pessoas estão vivendo, crises financeiras, e tudo estão levando as pessoas a estar numa situação muito complicada, né, psicologicamente. As pessoas estão muito alteradas psicologicamente, as pessoas estão muito em pânico, né? E eu gosto, as pessoas que vêm conversar, a gente gosta de trazer exatamente essa palavra, assim, não, mas não é bem assim, né? A gente tem que ir para a luta, né? A gente tem que lutar, a gente jamais pode entregar os pontos, né? A gente tem que trabalhar. Então, quantas pessoas muitas vezes estão precisando muitas vezes de uma palavra amiga, né? De uma palavra de incentivo, uma palavra de consolo, né? Um sorriso, né? A gente não pode abraçar, mas isso também tem causado um problema muito grande, né? As pessoas estão precisando de um abraço, né? De apenas um abraço. Agora as campanhas aí para não abraçar, né? Não apertar nem a mão. Às vezes o que a pessoa está precisando é apenas um toque. Um toque. Né? As pessoas querem ser tocadas, né? Abraçadas, queridas, amadas. Né? Esse distanciamento, né, social que tem acontecido, né, isso tem causado muitos problemas. Imagina você ver seu pai e sua mãe, você vê, só dar um tchauzinho, né, para eles, né, para o pai e a mãe, né, e muitas vezes, né,
que está querendo ali um abraço, né? Um beijo, né? Assim, do seu filho. Então, nós, como servos de Deus, né? Nós precisamos exatamente fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Né? E ser exatamente esse veículo de Deus, ser usado por Deus para a cura de muitas pessoas. As pessoas estão precisando ser curadas, as pessoas estão precisando de ajuda. Né? E fica esse grande questionamento: o que é que nós estamos fazendo para ser a resposta de Deus para essas pessoas? As pessoas estão olhando para nós e perguntando: cadê Deus? As pessoas estão olhando para nós e perguntando: cadê Deus? E como nós precisamos, né, ser essa resposta de Deus? Como nós precisamos dizer: está aqui, Ele está em mim. Ele está em mim, eu sou embaixador dele, eu sou representante dele. Né? Ele me chamou e ele me colocou aqui exatamente para eu ser cura para a sua vida. Eu sei exatamente a resposta dele para a sua vida. Filipenses 3:1 ainda diz o seguinte: quanto a mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Precisamos confiar em Deus. A nossa confiança em Deus, ela gera alegria. Confiança significa fé. Fé é exatamente você ter a certeza, a convicção de que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele, sabe, Ele existe. Sabe, Ele se faz presente, Ele fala, Ele traz resposta. Esse Deus em que nós cremos é um Deus presente. O nosso problema é que Ele não é o nosso empregado. Aí nós temos dificuldade de assimilar isso. Dentro do nosso âmbito de fé, de confiança, nós esquecemos de confiar em Deus, ou seja, colocar a nossa confiança nele, a nossa segurança nele, esperar nele, o momento dele. E nós muitas vezes nos deixamos ser levados. Por quê? Porque nós queremos que ele faça uma coisa e ele não faz. Ele não tem a obrigação de fazer nada que a gente quer. Porque quem é Deus é Ele. Nós somos apenas servos. Ele que é o Senhor. Quem manda é Ele. Só que eu queria que Deus fizesse isso. Porque eu tenho fé que Deus vai fazer. Não, aí é outra coisa. Você está querendo determinar alguma coisa para Deus, que Deus faça isso, que Deus faça isso. Aí é outro problema, é outra história que não tem nada a ver com confiar em Deus, em colocar fé em Deus. Você apenas está acreditando na possibilidade de um Deus em que faça o que você quer. E esse Deus não existe. O Deus em que vai fazer o que eu quero. Não, aí você é o Deus e Ele é o seu servo. Você passa a ser Deus e Deus passa a ser o servo para obedecer as suas ordens. Você crê em outra coisa diferente aí. Você não crê no Deus verdadeiro, Yahvé. Você não crê nesse Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, Ele que tem o controle está na mão dEle, Ele que faz. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Se Ele quiser que você ressuscite, você vai ressuscitar. Se Ele quiser que você vá para o inferno, você vai para o inferno. Ele que tem o controle da situação. Agora, Ele age dentro exatamente de algumas regras que Ele mesmo estabeleceu. Nós vivemos dentro das regras que Ele mesmo estabeleceu. Como a gente vive nesse mundo, e esse mundo tem leis naturais em que nos limitam de muitas coisas. Né? Não adianta você chegar, subir lá em cima da ponte e dizer assim: não, eu creio que eu vou voar. E você começa a bater os braços e cai lá embaixo e se quebra todo e morre. Por quê? Porque existe uma lei que rege ali em que você não tem condição para quê? Que a força da gravidade vai puxar você e você vai se lascar todinho. Vai se quebrar todinho. Então, Deus estabeleceu regras
Deus estabeleceu normas que precisamos observar essas normas. Não adianta, porque eu tenho fé, porque eu acredito, porque eu creio. Aí se lascar todinho. Tem que observar exatamente o que foi que ele disse, qual foi a regra que ele determinou, para que você se enquadre exatamente dentro dessa regra, dessa norma, em que ele mesmo estabeleceu assim para cada um de nós. Quando nós duvidamos desse Deus, daquilo que ele estabeleceu, nós ficamos amedrontados e vivemos na incerteza. Mas quando nós colocamos a confiança nesse Deus, naquilo que ele estabeleceu, naquilo que ele determinou, naquilo que ele disse, aí nós vivemos verdadeiramente a verdadeira alegria em Deus. Nós podemos descansar em Deus. Sabe? Nós podemos exatamente, regozijar em Deus, porque Deus ele tem o melhor para mim e é isso. Seja a privação, seja a fome, seja a nudez, seja o perigo, seja lá o que for, o que vier. Eu sei que Ele, a minha vida está na mão dele, Ele está no controle da minha vida, mesmo em que a minha carne pereça, e mesmo que a minha vida se finde, eu sei que em Deus eu tenho algo construído. Eu sei que em Deus a minha vida está segura. Eu sei disso. E isso traz alegria, traz gozo, traz felicidade ao meu ser. Mas quando não confiamos, não podemos nos alegrar em Deus nesse nível. Filipenses 4:1 diz assim: porque, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Lá em Neemias 8:10 eles dizem que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Da mesma forma que uma bateria ela precisa de uma carga, também nós precisamos renovar a nossa alegria em Deus constantemente. Porque às vezes nós deixamos ser levados por esse mundo e por tudo aquilo que nos envolve, as circunstâncias da vida. Por isso que o salmista, ele orando a Deus, ele diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me esta alegria. Olha, não se deixe ser levado pelas circunstâncias da vida. Não se deixe ser levado exatamente pelas notícias do mal, sabe? Das coisas ruins, sabe? Não fique enchendo a sua cabeça com coisa ruim. Enche sua cabeça, sua mente com aquilo que é perfeito, que é aquilo que é agradável, com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável à vontade de Deus. Mergulhe nos rios de Deus. Viva para Deus, viva para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer encher a sua vida com a verdadeira alegria. Deus tem a verdadeira alegria para a sua vida. Hoje é o dia de você restituir essa sua alegria, restituir exatamente a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, viver, fazer compromisso com Deus e viver exatamente a palavra de Deus, que ela vai se fazer presente, Deus vai se fazer presente em sua vida, e será como um rio de água viva jorrando do seu interior. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Jesus ele veio exatamente para nos dar vida e vida com abundância. Abre o seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar no seu coração, e Ele vai fazer presente na sua vida. Amém? Desde já queremos agradecer todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa, seu lar, enchendo a sua casa de alegria, enchendo a sua casa de gozo, enchendo a sua casa de realizações da presença de Deus, assim dentro do seu lar, dentro da sua vida. Queremos agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, quem esteve conosco hoje. Pastor Enox, a irmã Cláudia, irmã Dida, irmã Rosier, irmã Patrícia, irmã Vládia, irmã Margarida, já está em casa, né? Graças a Deus. A irmã Vládia, irmã Raimundo, irmã Michele.
Pronto, queremos agradecer, né, a todos os irmãos da Igreja Batista, né, Xambi, na pessoa do pastor Elmo, No Didi. Didi também, né? Agradecer a todos os irmãos, né, da Igreja Batista, todas as nossas congregações, e os irmãos da Coab, os irmãos da Parada Mil, do Logradouro, lá do Queto, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos, todos os irmãos ali do Edmilson Correia, né? Quero mandar um grande abraço a todos os irmãos ali, Edmilson Correia, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que é um grande abraço para minha mãe, né? Meu pai, né? Também a casa da Leonete ali também, que Deus em Cristo abençoe assim os irmãos, né? Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco agora e também aquelas pessoas que vão nos acompanhar em outro momento aí na gravação, né? Sou grato a Deus assim por tudo, né? Quero apenas orar assim pela sua vida, agradecendo. Querido Pai, nós agradecemos a Ti por nessa noite, mais uma vez estarmos na Tua presença. Deus abençoa cada lar, abençoa cada vida, Deus, cada família. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama das Tuas bênçãos. Pai, concedendo salvação, concedendo cura, concedendo, ó Pai, libertação. No nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Deus em Cristo Jesus lhe conceda uma boa noite, sim, na graça e na paz do Senhor Jesus.